para os tempos que nós estamos vivendo, em tempo de pandemia. E eu gostaria de pedir que Deus abençoasse essa mensagem com uma breve oração antes da gente começar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela sua providência que nunca falha, pelo seu amor por nós, traduzido na cruz do Calvário, pela esperança que nós temos da tua segunda vinda. Estamos abrindo o coração a ti nessa manhã, pedindo que o Senhor conforte os enlutados, aqueles que perderam entes queridos, amigos ou conhecidos. E que o Senhor traga consolo no coração do teu povo e no coração de todo o Brasil e ao redor do globo. Coloca em nós a esperança, Senhor, de encontrarmos os nossos queridos um dia, se porventura nós os perdemos. E pedimos que o Senhor abençoe como médico dos médicos aqueles que estão em hospitais, lutando pelas suas vidas, e que Deus abençoe as enfermeiras, os médicos, as famílias e os pacientes. Pela tua graça, também pedimos que o Senhor fortaleça o sistema imunológico da tua igreja e dos teus filhos ao redor do mundo, para que o Senhor seja a nossa defesa e o nosso escudo nesse tempo de doença. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de partilhar com vocês uma mensagem que eu acho importante para nós e coloca Jesus em uma situação parecida com a nossa. É uma passagem que não é muito conhecida. Se trata de um milagre de Jesus, mas creio que a parte mais importante não é o milagre de Jesus, e sim como ele lidou com o problema e a crise que ele e o apóstolo Pedro estavam passando. E a passagem que eu tenho para vocês se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versos 24 a 27. E a passagem se traduz da seguinte forma: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando o apóstolo Pedro estava entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Simão Pedro, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Assim Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. E a pergunta que muitos de nós fazemos é a seguinte: se Jesus vivesse hoje, como que ele lidaria com os problemas que nós estamos vivendo? Verdade que Jesus viveu há milênios atrás. E ele intercede pelo Pai por nós hoje. Mas se nós pudéssemos colocar Jesus na situação que nós estamos vivendo, como que ele lidaria com os maiores desafios que nos pressionam? Algumas perguntas que vêm na mente são as seguintes: Jesus pagava a conta?
Jesus tinha conta para pagar? E os discípulos de Jesus? Escuta, Jesus pagava imposto? E num tempo de pandemia e crise como esse, como um tempo de crise em que eu perdi o emprego, um tempo de crise onde meus familiares estão doentes, um tempo em que eu olho para a conta e não vejo o suficiente. Eu gostaria de dizer para vocês que Jesus passou exatamente por esses problemas. E esteve numa situação pior que a nossa, porque ele não tinha emprego e mesmo assim ele tinha que pagar imposto. Jesus não era assalariado, ele vivia pela graça de Deus, preparando o mundo para o reino de Deus, uma missão que ocupava as suas 12 horas por dia, e às vezes ele orava a noite inteira e ocupava 24 horas do seu tempo. E Jesus não tinha um emprego como você e eu, e mesmo assim ele tinha que pagar imposto. Então, ele estava numa situação pior que a nossa. E o apóstolo Pedro também. E o resto dos discípulos também. Então, assim como nós estamos em crise e a renda que nós temos é menor, e às vezes o salário é interrompido, e às vezes nós nos deparamos com obrigações que não podemos cumprir. Todas essas perguntas, elas criam estresse, tensão no coração do povo de Deus. Mas na palavra que nos foi deixada, palavra eterna do Senhor, lá nós encontramos Jesus lidando com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E agora nós vamos ver como que Jesus conseguiu pagar imposto. Um imposto que era dedicado ao templo judaico. E esse imposto era cobrado uma vez ao ano e equivalia a 2 dias de trabalho. 2 dracmas por cada homem judaico. Então Jesus orienta Pedro a ir para o mar para fisgar um peixe, e lá ele ia encontrar um stater. O stater era uma moeda que valia 4 dracmas. E com essas 4 dracmas, Pedro pôde pagar o imposto de Jesus, o imposto anual e o imposto dele. E agora nós vamos ver como que eles conseguiram fazer isso, ok? E eu gostaria de ilustrar para vocês, eu gostaria de esclarecer o seguinte. A parte mais importante dessa passagem, desse texto, não é o milagre. Esse milagre aqui, Jesus fez para si mesmo e para o apóstolo Pedro. A maioria dos milagres de Jesus é feito para os outros, não para si mesmo. Então, a parte mais importante aqui é como que Jesus lidou com a situação. Esse milagre aconteceu porque Jesus não podia trabalhar, ganhar salário e pagar imposto. Ok? Por isso que esse milagre foi feito. Em nossos dias, muitas vezes, o milagre é quando Jesus nos concede um outro emprego. Mas no tempo de Jesus, e de acordo com a palavra de Deus, Jesus veio para uma missão superior. Então ele usava milagres para poder cumprir o seu papel de cidadão, mas esse não era o seu maior papel. Assim como nós, o nosso maior papel na vida não é pagar conta, não é cumprir com as obrigações, é nos prepararmos para o reino de Deus.
Mas enquanto isso não acontece, como que nós vamos lidar com emergências, situações de pandemia, de crise? Como que nós podemos lidar com situações para as quais não temos o recurso que costumávamos ter antes da pandemia? Então nós vamos ver como que Jesus lidou com essa situação. O texto bíblico informa que os coletores de impostos vieram a Pedro. E Pedro sabia que ele não tinha o imposto, mas ele respondeu de maneira otimista. Então, quando os cobradores de impostos perguntaram: "O teu mestre não paga imposto?", Pedro afirmou de maneira positiva que pagava. Mesmo que a vida tenha os seus desafios, é importante o povo de Deus ter uma atitude de fé, uma atitude otimista. Mesmo quando não haja recursos para cumprir a obrigação, é importante ter uma atitude de fé e otimismo. Em vez de perguntar por que eu não tenho dinheiro, o povo de Deus deveria perguntar como que Deus pode suprir essa falta? Como que eu posso conseguir aquilo que falta com a graça de Deus? Essa foi a atitude de Pedro. Ele sabia que Jesus não tinha o dinheiro para o imposto, e ele sabia que ele não tinha o dinheiro para o imposto, mas ele não se desesperou, e ele não falou a realidade dele, que ele não tinha a quantidade de dinheiro. Pedro simplesmente disse: Deus proverá. E ele traduziu isso de maneira clara aos cobradores de impostos, e ele disse: meu mestre paga os impostos. Agora, veja como Jesus lidou com esse problema. Aqui no verso 25, Jesus diz: quando Pedro estava entrando em casa, aqui em Mateus 17, 25, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou e ele fez uma pergunta: Simão Pedro, o que você acha? A primeira lição que eu queria partilhar com vocês hoje é que Jesus antecipa os nossos problemas. Antes de entrarmos em casa, ele já sabe aquilo que está pesando ao coração. Ele sabe as lutas que nós estamos tendo. Antes de nós termos um problema, Jesus já antecipou tudo. E ele faz uma pergunta para Pedro, e a primeira pergunta é a seguinte: Pedro, o que você acha? Aí ele segue com uma segunda pergunta. Ele pergunta: de quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? A maneira como Jesus lida com problemas da vida é a seguinte: primeiro, ele antecipa. Ele diz para a gente que ele já sabe do problema. Ele sente o problema antes de nós. Nós não estamos sozinhos, porque Jesus antecipa e nos busca no momento em que nós estamos aflitos. Ninguém sabe o que nós estamos passando. Mas Jesus se antecipa e tenta se comunicar conosco na nossa mente, no nosso coração. E a segunda lição que eu tenho para nós é a seguinte: Jesus conversa sobre o problema. Por que eu digo isso? Porque nós muitas vezes queremos esquecer do problema.
ou nós queremos enterrar o problema, ou nós temos medo de conversar sobre o problema. Mas Jesus não tem medo. Ele quer conversar sobre o problema com seus filhos. E a maneira como Jesus conversa é fazendo perguntas. Como você está se sentindo? O que você acha disso? Tá certo isso? O que você pensa sobre isso? Então, o nosso Deus é um Deus que ele puxa assunto. Ele tenta nos alcançar. Se nós estamos com um problema com alguém e a gente não sabe como conversar, o caminho mais fácil é não conversar. Esse é o caminho natural que nós temos. Mas esse caminho não resolve e as coisas pioram. Como conversar sobre algo difícil? Jesus nos mostra. Nós podemos fazer perguntas que venham a estabelecer uma ponte sobre a qual nós podemos nos unir e nos encontrar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A coisa principal na vida não são os problemas. Aquilo que nós temos de desafios na vida não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes são a maneira como nós abordamos os problemas. Mais importante do que resposta para a vida são as perguntas. As perguntas de Jesus são tão profundas que elas incluem a resposta por baixo. A maneira como nós olhamos os problemas permite que os problemas sejam maiores do que nós. E aí nós recuamos e ficamos com medo dos problemas da vida. E realmente os problemas da vida são maiores do que nós. Jesus disse mesmo, sem mim nada podeis fazer. Mas quando Jesus trata de um problema, ele levanta uma pergunta que é maior do que o problema. A pergunta de Jesus faz os olhos humanos olharem para o céu. E quando a gente olha para o céu e nós vemos um Deus amoroso, os problemas diminuem exponencialmente. Porque Deus é bem maior do que os problemas. As perguntas que Jesus fazia exerciam um impacto tão grande nos receptores, nas pessoas que ouviam, que a pergunta, por si mesma, libertava a pessoa. E a pergunta levava consigo mesma a resposta para os problemas. A circunstância poderia ser a mesma, mas com a pergunta nascia fé, nascia esperança, nascia confiança em Deus. E quando nós temos confiança em Deus, fé e esperança, não existe problema. Então vamos ver a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, os reis da terra cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Ou seja, filho aqui
é no sentido figurado de cidadão. E estranhos é o sentido figurado de estrangeiro. E Pedro respondeu: bom, os reis da terra cobram impostos dos estrangeiros. Aí Jesus diz: é claro, porque os cidadãos não pagam impostos. Ou seja, os filhos não pagam impostos. E se a gente paga imposto hoje porque é cidadão brasileiro ou americano, é porque o mundo está mais corrupto. Mas no tempo de Jesus, os cidadãos, o cidadão de Roma não pagava imposto. Só os estrangeiros dentro do território romano. Mas como o nosso mundo se corrompeu de uma tal forma, até os cidadãos hoje pagam. Mas Jesus disse o seguinte, ele quis dizer o seguinte na sua profundidade. Deus é o rei do universo. E Deus tem seus filhos. Logo, tudo que Deus tem é de quem? É nosso. Então, os filhos não pagam impostos, só os estranhos. Em outras palavras, Pedro, nós não temos que pagar imposto porque esse mundo é do meu Pai Celestial. Então, a primeira lição é a seguinte: Jesus antecipa os nossos problemas. A segunda lição é que Jesus conversa sobre os problemas conosco. Ele quer conversar conosco. Ele não quer que você enterre o problema. Ele não quer que você fuja dos problemas. Jesus quer conversar sobre os problemas. E ele conversa de uma maneira que levanta o conhecimento, levanta a esperança. Ele faz perguntas de maneira que a mente começa a entender o problema e encontra soluções. Mas não é possível encontrar soluções se nós não conversamos com Deus e uns com os outros. Então, a segunda lição é que Jesus conversa conosco, ele quer conversar conosco. Ele diz: vinde e arrazoemos juntos. Vamos conversar juntos. E Jesus levanta perguntas. E as perguntas de Jesus faz a gente pensar. E quando a gente começa a pensar nas perguntas que Jesus nos faz, a mente começa a abrir. E a gente se dá conta de que o problema é menor do que nós, porque nós estamos com Deus. Nós não somos estranhos pagando imposto em terra estranha. Nós não somos abandonados num mundo de pecado com contas maiores do que nós. Nós não somos estranhos. Nós somos filhos de Deus. E Deus não abandona seus filhos. Ele jamais o fará. Deus não vê a gente como estranho. Mesmo que a gente se sinta estranho. Deus olha para nós como filhos. Filhos. Quando a gente faz coisa errada, a gente não perde a posição de filho. Quando a gente falha na vida, a gente não deixa de ser filho de Deus. Então, a terceira lição eu quero falar para vocês: Jesus soluciona os problemas. Por quê? Porque ele nos faz ver de que nós não somos inferiores. Nós somos superiores, nós somos filhos de Deus. E Deus é nosso Pai. E um pai não está distante do filho. Agora, pode ser que nós não tivemos um pai bom nessa terra.
Pode ser que nós não tivemos uma mãe boa. Mas eu quero ler algo para você aqui. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Pode ser que a sua experiência como pai, como filho, como mãe, pode ter sido negativa na vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus é muito mais do que isso. E Ele nunca se esquecerá de nós. E nada pode nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu isso no livro de Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem perseguição, nem pandemia, nem morte, nada. E essa é a solução. A solução é que nós temos um Deus maior do que nossos problemas. Deus tem solução até para a morte. Já está decretado o dia da grande ressurreição. Nem a morte escapa, porque tudo vai ser restaurado, glorificado. Então, a terceira lição, Jesus soluciona o problema restaurando o nosso status. Nós não somos estranhos, nós somos filhos. Nós não somos impotentes, nós somos fortes. Naquele, tudo posso, naquele que me fortalece, em Filipenses 4:3. Agora, a quarta lição para nós hoje. Jesus antecipa o problema, Jesus conversa sobre o problema, fazendo perguntas que nos fazem pensar. Jesus soluciona o problema, revelando quem nós somos. E quando refletimos no nosso status perante Deus, os problemas diminuem exponencialmente. E a quarta lição é essa. A quarta lição. Aqui no texto bíblico diz assim. Jesus diz para Pedro: logo, os filhos não têm que pagar nada, só os estranhos. Os filhos estão livres. Mas aí, a solução de Jesus não vai solucionar o problema, soluciona o problema no reino celestial. Porque aponta para um tempo em que nós nunca vamos pagar conta no reino dos céus. Mas essa solução de Jesus ainda não chegou. Então, a solução de Jesus é algo que não funciona num mundo de pecado. Mas tira a pessoa da depressão, tira a pessoa da amargura, porque ela agora é filha de Deus e não é mais filha desse mundo. Porque esse mundo, na verdade, eles não querem você nem a sua família. Esse mundo só quer o seu dinheiro. Mas o nosso Deus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Deus não está atrás do seu dinheiro. Ele está atrás da sua salvação e da sua felicidade. Agora, essa solução de Jesus não vai funcionar para pagar o imposto. E o que Jesus faz? Então, aqui eles dão a quarta lição que Jesus nos dá. Jesus tem que reformular
a solução que ele deu para Pedro. Ele tem que traduzir numa outra dimensão. Então, aqui, Jesus disse o seguinte. Mateus 17, 27. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe primeiro o peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Então, Jesus tem dois tipos de solução. Uma solução que restaura a vida espiritual da pessoa, tira ela da condição de estranho e traz ela para acreditar que ela é filha de Deus. Esse é um milagre espiritual que Deus faz. Agora, a outra solução de Jesus é que essa solução que é dada de forma espiritual, ela precisa ser traduzida numa linguagem que o mundo entende, porque se não for traduzida, ocorre um escândalo social. Então, a verdade que Jesus nos dá, as soluções que Deus nos dá, elas precisam ser traduzidas numa linguagem que o mundo entende. Senão, a nossa fé escandaliza as pessoas que não conhecem a verdade. Ok? Então, o problema que foi solucionado no coração de Pedro precisa ser demonstrado agora, precisa ser aplicado, ok? Porque se nós não conseguimos aplicar a verdade bíblica, existe o perigo da gente escandalizar um mundo que não conhece a verdade. Agora, você pode pensar, mas a solução de Jesus é uma contradição com a aplicação que ele faz. E eu tenho que realmente admitir que muitas vezes nós temos que abraçar as duas soluções. Existem ocasiões na vida em que a aplicação do princípio bíblico parece bem contrária ao princípio. Jesus esclarece para Pedro que ele não precisa pagar imposto, porque ele é filho de Deus, e filho não paga para o pai, quando o pai dá alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo não é conhecido de nós, e nós somos estranhos nesse mundo. E, então, nós temos que, às vezes, nós temos que aplicar o princípio bíblico de maneira a cumprir uma lei nesse mundo que às vezes é diferente do princípio bíblico que nós conhecemos. Existem contradições na vida cristã? Sim, existem. Mas fica muito difícil viver só dentro dos princípios da igreja, sendo que também nós vivemos num mundo de pecado. E para alcançar e cumprir os deveres desse mundo, existe muitas vezes drama de consciência. Às vezes, nós temos que obedecer a Deus e também nós temos que obedecer aos homens. E vai haver situações em que nós temos que obedecer a Deus e não podemos obedecer aos homens. E eu não posso dizer a você o que fazer, porque esse é o papel de Deus na sua vida. Mas Deus nos chama para sermos cidadãos do reino celestial e nos chama a sermos cidadãos do Brasil. E no meio está Jesus nos dando a sabedoria para a gente poder
cumprir as duas obrigações da melhor forma possível. Mas uma coisa é claro, nós temos um Deus que está conosco desde o nascimento até o dia da nossa morte. E um dia vai nos buscar e vai nos ressuscitar para o reino da glória. Você pode confiar nesse Deus em tempo bom ou em tempo ruim. Esse Deus não falha. E na sua palavra, você vai encontrar Jesus nos mostrando como ser cidadãos do céu e, ao mesmo tempo, como ser cidadãos da terra. Você vai encontrar todas as perguntas para todas as respostas para suas perguntas. Porque esse é o Deus que deu a vida por nós. E ele nos deixou um mapa na sua palavra. Esse mapa é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela está aberta hoje. E ela vai sempre ser uma bússola para você em tempos de crise. Agora, uma última coisa eu preciso falar. Muitas vezes a gente encontra pessoas da própria família e que nos tratam muitas vezes como estranhos. Ou amigos que nos trataram no passado como estranhos. E a gente muitas vezes tende a pegar esse trauma e aumentar de maneira a terminar o relacionamento. E muitas vezes nós também encontramos pessoas na vida que eram estranhas e de uma hora para outra demonstraram para nós que nós éramos filhos, como filhos. Muitas vezes nós tivemos um pai que não tratou a gente como filho por causa das lutas da vida. E o que Deus quer de nós hoje é que a gente pague o mal com o bem. Qualquer pessoa, mesmo um estranho, trate a pessoa como filho. Trate a pessoa como amigo. Deixe na mão de Deus. Se você era para ser tratado como amigo ou filho e foi tratado como estranho, leve para a mão de Deus isso. Converse sobre esse problema com Deus. Ele vai restaurar. Ele diz que nós somos o sal da terra. Isso quer dizer que nós temos que viver o amor de Deus. E mesmo que alguém te trate como estranho, trate essa pessoa como filha. É só uma questão de tempo. A pessoa vai te tratar como filho de volta. Porque a pergunta que eu faço para vocês hoje é o seguinte: nós estamos nessa terra como filhos ou estranhos? Nós estamos nessa terra como filhos. E qualquer pessoa que entrar em contato conosco não é um estranho. É um filho de Deus também. E nós todos somos chamados de irmãos na igreja. Nós somos tratados como irmãos na igreja porque nós somos filhos de Deus. E quando as lutas da vida trouxerem escuridão para você, lembre-se só disso. Você é filha de Deus. Nunca foi estranha.
Você é filho de Deus. Nunca foi estranho. Que Deus te abençoe. Amém. Queria fazer uma prece com vocês hoje. Querido bom Deus, muito obrigado por antecipar os nossos problemas. Muito obrigado por conversar conosco em oração. Muito obrigado, Senhor, por levantar perguntas que nos fazem pensar. Muito obrigado por restaurar o nosso status de filhos, Deus. Dá-nos sabedoria para traduzir essa filiação, essa união que temos contigo, até aquele grande dia chegar. Porque somos filhos teus. E te agradecemos muito e louvamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.